Salve Capricórnio, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Jardim de Luz. Eu sou Cris Gomes, apômetra e tarólogo. Vamos fazer a leitura para vocês? Vamos lá. Vamos lá, Capricórnio. Lembrando sempre que eu faço primeiro a tiragem de todas as cartas, tá? Para só depois fazer a leitura delas. Então vem comigo, se acalmando, se tranquilizando, para a gente poder sintonizar bem e passar uma boa mensagem, assim como também para você receber de maneira mais clara. Águia. Trader é o comerciante. Ancestral estelar. Capricórnio, seguinte. Caso você queira fazer uma sessão particular comigo de leitura de tarô, mesa radiônica, ou contratar contratar uma mesa radiônica, ou fazer uma sessão de apometria, convido você a clicar no link que eu vou deixar na descrição, tá? Lá leva para o meu WhatsApp, por lá eu respondo você pode me perguntar sobre valores, agendamento, como funciona, eu te explico tudo bonitinho, tá bom? Só lembrando que a agenda do mês de junho está aberta, e vai ter um reajuste. Então, só que no mês de junho, quem conseguir fazer o agendamento ainda dentro do mês de maio, né, para o mês de junho, ainda vai estar no valor antigo, tá? Então, qualquer coisa, caso você queira, me pergunte. A partir do mês de julho já entra o valor novo, tá bom? Os valores novos, né? A serpente, a lua, o cavaleiro, o jardim. Engraçado. Todas essas cartas saíram, essas cartas saíram ao longo das leituras dessa semana, assim, sabe, né? Não foram em todas as leituras, porque nem todas eu uso o baralho cigano. Mas elas têm saído com recorrência, todas essas. 3 de paus, 7 de paus, o imperador, 4 de espadas. Convido vocês também a participarem, caso queiram, do tratamento coletivo que eu ofereço toda semana, tá? Às sextas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, lá no canal Colônia da Luz. Eu vou deixar o link também na descrição. Toda sexta-feira eu ofereço esse tratamento usando as mesmas técnicas que eu uso no meu atendimento particular, apometria e mesa radiônica juntas, de forma coletiva, né? Mas que tem trazido muitos bons resultados para as pessoas que se conectam e participam lá, tá bom? E é gratuito também. Então, caso sinta, se conecte lá, seja muito bem-vindo à nossa egrégora. Liberdade, equilíbrio. Senti de tirar mais uma. Achei que essas eram as últimas, mas senti de tirar mais uma aqui. O selo do oráculo arcano. Peraí que caiu no chão.
Eu coloquei de, eu coloquei de volta no baralho, e embaralhei, e essa é exatamente a carta que caiu no chão. Esse selo chama selo da reconexão. Ela caiu no chão, peguei, embaralhei de novo bonitinho. Aí, quando tem que ser, né? Capricórnio, vamos lá. Existe várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essa leitura está me lembrando muito a leitura de Virgem, em alguns aspectos. Então, caso você tenha Virgem no mapa, ou simplesmente queira complementar, né, a informação, mesmo que o seu signo não tenha Virgem no mapa, nada não conectado, mas se sentir que é independente de signo, sentiu, vai lá, dá uma olhadinha, tá? Pode ter alguma coisa lá que complementa. Foi uma leitura muito bonita. O que eu tô vendo aqui é uma pessoa que está sendo convidada a evoluir. Essa evolução não é necessariamente uma coisa assim espiritual no sentido religioso, tá? Todas as leituras aqui do canal, do Jardim de Luz, são mais conectadas com a espiritualidade. Eu não escondo, né, as minhas forças, meus pontos de força, que é Umbanda, eu sou universalista, mas eu também sou umbandista, né? Mas não depende aqui de uma religião de fato. É uma coisa pessoal, é uma coisa interna. É você sendo convidado a esse, esse, essa águia aqui, né? Ela vem com a legenda: veja a partir de perspectiva mais elevada. É como se você tivesse sido sendo convidado a olhar para você. Não é para sua vida, não é para o seu trabalho, para a escola das suas crianças, para seu grupo de estudo, para sei lá o que, o seu carro, a sua casa, suas, sabe? Não é tipo, talvez você esteja vendo esse vídeo com uma coisa em perspectiva, por exemplo, eu quero saber sobre o meu campo amoroso, o meu campo profissional, entende? Mas aqui o convite é para você olhar para você como um todo, seu ser, seu interno, de uma perspectiva mais elevada. Porque assim você vai conseguir entender de uma maneira subjetiva, mas vai fazer sentido para cada um se você conseguir fazer esse exercício de entender, de sentir a sua própria energia, sabe? Quando você entra em contato com alguém, ou entra em uma casa ou num lugar e você sente a energia das coisas, das pessoas, a gente tende a não sentir a nossa própria energia porque é natural para a gente, certo? O convite é para você conseguir fazer esse exercício para sentir a sua própria energia, além dos vieses antigos. O que que significa isso, né? Sair de uma crença aonde que foi estabelecida dentro de você devido à sua história de vida, sair dessa crença e não ir para uma nova, apenas sair dela e olhar para você como um ser, sentir você, sabe? Colocar a mãozinha, né, aqui no chakra cardíaco, colocar a outra mão em cima, sentir o seu corpo, sentir a sua respiração, para que você sinta a sua energia como se fosse uma outra, como se fosse você saísse lá do seu corpo e sentisse, entrasse no seu ambiente e percebesse essa energia. Às vezes pode ser muito complicado para quem não tem uma prática meditativa, mas é respirar. Foca em respirar, tá? Pede ajuda à espiritualidade maior que ela vai estar aí para te ajudar, mas faça isso, se abra para sentir a sua própria energia e olhar a sua vida, não apenas para os seus erros, não apenas para os seus acertos, não buscando encontrar o bem e o mal nas suas ações, na sua história de vida. Não, é apenas olhar, sabe? Apenas ver, entrar em contato visual, extrasensorial com você. Fazer isso vai ajudar você a trocar energia.
Porque o que eu estou sentindo aqui, eu acredito que agora isso está fazendo mais sentido para mim do porquê que isso complementa a leitura de Virgem, que também é terra, que provavelmente também tem ligação com a leitura de Touro, lá do começo da semana. Existe uma dificuldade muito grande de se aceitar ou se perdoar ou compreender certas coisas dentro de você que estão dificultando o seu mover, o seu agir na vida como um todo. Aí sim é uma coisa interna que vai repercutir no seu carro, na compra daquela casa, na mudança de emprego, nas coisas mais concretas da vida. Entende? O que eu estou falando aqui, o que está sendo passado é para você olhar o core, né? O núcleo, olhar o dentro, porque olhar dentro e se permitir realizar essa troca de energia para criar abundância, o que, que é isso? Capricórnio, existe uma espiritualidade muito elevada, independente da sua religião. Se você é católico, evangélico, se você é de uma religião não cristã, budismo, por exemplo, se você é ateu, se você é mais, né, conectado com a ciência, com o universo racional, em detrimento a uma conexão espiritual mais esotérica, mais materialista, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Não é sobre religião, é sobre o universo que mora, que é você, o seu universo, o universo que é você e o universo maior qual a gente está dentro. Quem é você? O que que você está fazendo aqui? Por que que você acorda de manhã e tem a sua rotina? Por que que você está vivendo o que você está vivendo hoje? Quais são os seus sonhos? O que que você quer realizar do coração, de dentro, lá dentro? O que que você quer ser quando crescer? O que que você quer ser para você mesmo? Como você quer se sentir? Você quer se sentir bem? Você quer se sentir vitorioso? Você quer se sentir em paz? Você quer se sentir em fluidez, em harmonia? Você quer trazer a sua mente para o presente? O que que você quer, né? E esse processo interno de descobrir como você quer, como você está se sentindo agora e como você quer se sentir de verdade. Entendendo isso, fazendo essa linha, entendendo esses dois processos internos muito delicados, você vai conseguir saber qual olhar para, ao abrir os olhos e olhar para a sua vida concreta, o que que faz e o que que não faz sentido aqui. Porque tem coisas que não fazem sentido, tem energias que não fazem sentido mais você estar conectado a elas, mas talvez você esteja por medo ou por falta de conhecimento de que você não precisa mais estar conectado a essas energias. E quando eu falo energias, eu estou falando de coisas do passado, pessoas do passado, processos densos, brigas, violências, desacordos, desarmonia, coisas que você já vem buscando há um tempo se curar. E o que eu estou vendo aqui é que, em muitos aspectos, você já se curou. Né? Não é para se sentir maior nem menor sabe, maior ou melhor do que ninguém, não é isso. Mas seu processo interno, a sua cura. Talvez você já tenha conseguido essa cura, mas a dor que tem ainda dentro conecta você a essas energias aqui. Se eu não me engano, essas duas cartas exatamente assim saíram para a Virgem. Não tenho certeza, vocês me desculpem, tá? Você pode olhar lá depois do vídeo se quiser, mas eu acho que saiu. Representando a mesma energia, que é a negatividade de uma velha energia. A negatividade de uma velha energia. Eu estou tentando encontrar um paralelo para poder traçar aqui, explicar de maneira bem concreta o que que é isso de velha energia versus nova energia. Imagina, vamos lá. Imagina que você é um mergulhador, né? Profissional. Você trabalha com mergulho, mexe com coisas lá nas profundezas do oceano. Para descer lá embaixo, você precisa de um escafandro, né? É uma vestimenta de mergulhador grandona, enorme, que aguenta pressão muito forte. Esse escafandro.
escafandro, ele tem um sistema de regulagem de pressão interna, ele tem várias lâmpadas que iluminam o lado de fora para que você possa ver lá na escuridão das profundezas da água do oceano, né? Ele tem reforços nas juntas e, sabe, tem toda aquela estrutura. E é óbvio que essa estrutura toda do escafandro, ele tem um custo, que é um peso. Ele é muito pesado, né? Para você conseguir se mover é difícil, ainda mais quando você está lá embaixo numa pressão de 10 quilômetros, não sei se dá para chegar lá, mas, né, posso estar falando besteira, mas 5 quilômetros eu acho que vai 4. Lá nas profundezas, lá não tem luz mais, não bate, a luz do sol não chega lá. E você tá lá, você precisa descer lá, ou precisou em algum momento na sua vida descer nas profundezas. E então você precisava desse escafandro. Desce lá, vê os seres que tem lá, são seres diferentes, né? Os peixes, os trens, né? Tem seres monstruosos que a gente chama de monstruoso por conta do tamanho, né? Sabe, enormes, né? Seres realmente, né? Aquelas lulas gigantes, aqueles, né? Que tem lá, e muitos seres que a gente nem conhece, nem faz ideia que tem lá embaixo, né? A gente não sabe. E aí, esse processo é, exige que você esteja todo equipado com esse aparato. Mas, dado o tratamento ou a própria jornada de vida que você viveu, não é mais requerido que você vá lá a 9, 10 quilômetros de profundidade. Agora você mergulha num mar de 1 quilômetro de profundidade, entende? 1 quilômetro de profundidade, nesse paralelo, eu posso estar falando uma coisa que não é cientificamente acurada, porque tem que pesquisar para ver, mas é o que está vindo aqui para me falar. A 1 quilômetro de profundidade ainda tem luz, nessa metáfora, ainda tem luz. Não tem tanta pressão. A água não faz tanta pressão quanto a 10 quilômetros, né? A 1 quilômetro de profundidade, que ainda é muito fundo, tem outros seres, outras cores, outros movimentos. A água se mexe mais de forma mais livre. Você teoricamente conseguiria se mover de forma mais livre, mas você ainda está dentro desse escafandro, desculpa, né? Você ainda está dentro desse escafandro, porque você se sente inseguro ou insegura de sair dele, vestir uma roupa de mergulhador, aqueles colanzinho, aquela máscara menorzinha, que é equipamento, a coisa de oxigênio, a mochilinha, né, com um cilindro de oxigênio, aquelas que coloca no pé de pato, né? Aqueles pé de pato, né? Luvas com com aquele espaço aqui preenchido, que parece patinha de pato, né? Que você consegue mergulhar, né? Tem todo tem aquele, inclusive tem uns aparelhos que tem uma ventoinha, que é grande, segura e tem uma ventoinha. Aí você coloca e esse bicho vai como se fosse uma turbininha e vai te levando por dentro, né, de maneira mais rápida, mais ágil. Então, são outros equipamentos que são necessários para você conseguir mergulhar a 1 quilômetro de profundidade. Não precisa de tanta luz, não precisa de, sabe, né, de tanta coisa pesada, de tanta armadura, de tanto sacrifício. Mas você ainda está carregando esse escafandro, tá? E aí, só que você está com esse escafandro, com esse equipamento todo de mergulho de 10 quilômetros num mar de 1 quilômetro, ou menos, né? Aí aquele monte de luz, de lanternas que tem lá de fora, brilha, acende, afugenta os peixes, obscurece, o excesso de luz não permite que você veja as cores das coisas que estão ali, dos corais. Eu não sei se tem coral a 1 quilômetro, eu posso estar falando muita besteira, tá, gente? Mas é uma metáfora aqui. Sabe, as coisas dali que são mais coloridas, você não consegue ver com clareza por conta desse excesso de luz, porque você está carregando lâmpadas o suficiente para iluminar uma escuridão total de 10 quilômetros. Aqui em cima tem a luz do sol chega, então não precisa de tanta luz para poder. É como se você estivesse fazendo muito esforço
ou se dedicando, sabe, achando ainda que tudo é muito pesado, muito. Você ainda está nesse movimento, mesmo que a vida esteja trazendo você para um lugar lindo e maravilhoso, na verdade, que é o seu jardim, o jardim da sua vida, que é tanto interno quanto externo. O mesmo jardim falado na leitura de Virgem. Eu acho que foi Virgem, tá? A leitura de você está muito espiritual, está muito elevada hoje, independente de religião. Não é sobre religião, é sobre o universo como ele é. Ele tem muitas coisas que uma religião não olha, que a outra religião não vê, e tá tudo certo. Ninguém tem respostas de tudo, tá? Ela tá muito ancorada nessa energia aqui, ó, dos nossos ancestrais estelares, né? Na legenda aqui embaixo está escrito: siga a voz da sua alma. Eu sinto que você já está fazendo isso, mas ainda está com muito medo. Ainda está dentro do escafandro. Então você quer ir, você está sendo levado para esse lugar de menos pressão e de mais iluminação natural, que não é tão escuro, que não é mais, sabe? E mas ao mesmo tempo, é, esse escafandro ele te puxa para baixo naturalmente, porque ele é muito pesado. Os ancestrais estelares, aqui, sendo bem sincero, eles estão falando sobre os pleiadianos, tá? Eu sempre falo, né? Tem várias constelaçõezinhas desenhadas aqui em volta deles, né? Tem aqui o cinturão de Órion, que são as Três Marias. Ah, o que essa energia pleiadiana está passando hoje está muito presente na leitura de vocês. Eu senti que iria estar antes de eu começar a gravar, bem antes de eu começar a gravar. É que aqueles que já sabem, que já conhecem os pleiadianos, que já conhecem a energia, que já conhecem alguma meditação que conectam, às vezes, e aqueles que sentem que isso aqui de certa forma faz sentido, mas ainda não sabem muito bem o que que é, a dica é, se está sentindo que faz bem, chama, sem receita de nada, chama e pede ajuda. Fala, meus amados ancestrais estelares, eu peço a sua ajuda para me curar, para me limpar desse escafandro, para me ajudar a ter confiança para sair dessa velha energia, porque eu não preciso mais dessa bagagem para estar aqui aonde eu estou agora. Me ajude a ver, me ajude a entender, me ajude a me libertar desse processo, para que eu possa viver hoje de maneira mais alegre, mais colorida e possa enxergar a mim mesmo e a minha vida de um jeito mais elevado. Pronto. Aí faz aquela coisinha, bota a mãozinha aqui no coração, respira. O nariz está fechado, eu não tô conseguindo. Vai respirando, vai pedindo e vai permitindo. E usa a sua fé. Se você é de rezar para São Miguel, reza. Se você é de fazer uma oração, né, diretamente a Deus, faça. Se você é de rezar texto, reze o texto. Se você é de acender vela, de fazer, de girar, sabe? Faça, busque a sua fé, integre isso a esse convite que está sendo feito da energia pleiadiana, especificadamente também. Ah, Cris, eu não sei quem são os pleiadianos. Eu já ouvi falar muito, mas eu não sei. Dá uma pesquisadinha no YouTube. A Mônica de Medeiros fala muito dos pleiadianos. Cryon, né? Kryon, fala muito dos pleiadianos, né? O nosso corpo físico, só para ter uma noçãozinha antes de eu continuar a leitura. Esse corpo aqui, essa estrutura que a gente catalogou como Homo sapiens sapiens, ela foi criada pelos pleiadianos. É uma estrutura alienígena, tá? O nosso corpo é alienígena. E foi, claro, foi usado elementos da Terra, seres daqui, modificado para poder chegar nessa estrutura. Então, eles são como se fossem os pais da nossa espécie,
né? Então, eles são muito próximos e são muito responsáveis em relação a isso. Por isso que eles estão aqui para ajudar muito nesse processo. Porque eles sabem mexer lá no DNA, lá no profundo do profundo do profundo. Lá no reino quântico, do subquântico, do sei lá se existe isso que eu tô falando. E mexer coisinhas tão pequenininhas, ajustes tão mínimos lá. E isso reverbera no nosso corpo físico, liberando crenças, traumas, ajudando a gente a ter visão mais acurada sobre quem nós mesmos somos, ajudando a gente a se conectar tanto com o nosso eu superior quanto com as pessoas ao nosso redor que fazem sentido nós estarmos conectados, né? Trocas mais alegres, trocas mais abundantes, tá? Isso ajuda vocês em quê? Ajuda vocês a se afastarem cada vez mais dessa energia. Vou até inverter aqui para poder ficar bem claro. Na minha mesa tá assim, ó. Vocês aqui, cavaleiro, indo para longe da energia negativa, se afastando, indo embora. Porque não precisa mais disso. Vocês não precisam mais desse escapando. Vocês não precisam mais ficar vibrando nessa. E tem quem quer. E tem muita gente que quer ficar nisso. Porque, porque quer. Porque não importa o porquê. Sabe? Quer ficar aqui? Fica. Eu não quero. Então, muito obrigado até aqui. Namastê. Gratidão. Tchau. Shalom. Alahei. Né? E vai, e vai, solta. Só que fazer esse movimento correndo direto, tá assim na minha mesa, ó. Cavaleiro o cavaleiro fugindo, fugindo não, indo na sua jornada diretamente para o jardim. Só que o cavaleiro tá com a espada, tá com essa faca, tá preparado para lutar. Você ainda tá com a faca no dente, tá com aquela, sabe, de batalha, de luta, de coisas que era essa energia aqui. Que precisava gritar, que precisava berrar, né? Porque sofria violência, cometia violências mental, psíquica, emocional, como é que fala? Chantagens emocionais, né? Um usando as falhas de um contra o outro, independente das relações que fossem no passado, que foram no passado, né? Vínculos de dependência emocional muito pesados, né? Um querendo ser o salvador ou a salvadora do outro. Aquela coisa, sabe? Que a gente vai se diminuindo, diminuindo, diminuindo para caber numa caixa que a gente não cabe dentro, mas a gente fazia aquilo porque queria pertencer a alguém, ou alguma empresa, ou alguma egrégora, que não era mais aquele lugar que era para você, mas o medo da solidão era grande. Já não tem mais esse medo de solidão, não é? Às vezes bate uma vontade de estar com alguém, conversar conversas mais profundas, e às vezes nem todo mundo tem a oportunidade de ter pessoas na sua vida, pelo menos por enquanto, de ter essas, sabe, essa comunhão profunda, de falar sobre essas coisas aqui, por exemplo, que a gente está falando hoje. Mas, quando você olha para isso, para esse passado, e olha para o que você quer, tá bem claro. Tá bem claro, porque na minha mesa tá assim, ó. De costas para a noite, indo em direção ao jardim. E aí, Capricórnio, por mais que seja desafiador, né, que eu falei muita coisa meio abstrata, bem esotérica aqui, mas é porque é o teor da mensagem que está sendo passada. Eu sei que muitas pessoas preferem uma leitura mais concreta, mas eu preciso passar do jeito que passa, porque cada tarólogo, cada cartomante, cada médium, cada espiritualista sensitivo vai passar aquilo que sente, aquilo que vivencia com as suas próprias cores. Essas são as minhas, né? É o que eu tenho para oferecer. Na última mensagem aqui, na última parte, tem o 3 de paus, tem o 7 de, de paus, tem o imperador e o 4. Gente, quem entende de tarô já pode ver que está falando a mesma coisa que foi dito das outras cartas. Está dizendo a mesma coisa, um caminho novo, que você não sabe onde vai dar,
né, que leva para um lugar diferente, que leva para um lugar melhor, leva para um empoderamento, leva para um, sabe, para autoridade sobre si mesmo, suas próprias emoções, sua vida, suas crenças, né, mudando aquilo que precisa mudar, dirigindo aquilo que precisa ser dirigido, só que ainda está no estado de é, alerta, de ataque ou defesa, de luta ou fuga, né? Então o tarô é a mesma coisa, é a mesma mensagem, né? O convite, não, primeiro, não é o convite. Primeiro, o que que está sendo, por que que está sendo mostrado isso para vocês? Porque para vocês, nesse novo lugar que vocês estão, por mais que ainda não estejam conseguindo aceitar ou entender, porque também é assim que funciona, o universo tirou, a roda da fortuna girou lá atrás em algum momento, trouxe vocês para esse novo lugar. Só que você, porque a roda percebeu que você estava pronto para estar nesse novo lugar, melhor, mais leve, com menos pressão, com menos escuridão ao seu redor. Mas você ainda está com esse escafandro todo. Então, essa leitura toda está sendo mostrada para você que o universo está cuidando de você. O universo, o universo está cuidando de você, tá? O universo está cuidando de você para que você consiga estar assim, ó, nessa energia, livre, leve, porque depois que a gente sai de dentro da água, o próximo passo é andar na terra, ao ar livre, muito mais leve, com muito menos peso. O outro passo, como nós humanos fazemos, né, todos os nossos dias. A outra etapa da jornada é angelical, é ir para o ar, de pé no chão, aquela, né, ir ir, né, para outros lugares. E depois desse nível angelical, tem outros. Tem outros. A gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Tem muita gente falando um monte de teoria, de ai, sei lá quantas dimensão, décima nananã, dimensão, piriri, piriri, piriri. Sabe nada. Ninguém aqui sabe nada. Nós somos a sombra, né? Presta atenção aqui, ó. Sabe, tá vendo a sombra que a minha mão tá fazendo na carta? Nós somos aquilo ali, ó, aquela sombra, tentando explicar a mão, né? Nós somos essa sombra aqui tentando explicar a mão. A gente não faz ideia de que é a realidade. Mas vocês, todos nós estamos sendo convidados, mas Capricórnio especificamente, e a egrégora de terra, né? Está sendo convidado assiduamente, firmemente, em todas as leituras, a elevar o seu ponto de vista, a soltar o peso. E a espiritualidade sabe que para a Terra é difícil fazer isso. Para a Terra é muito difícil fazer isso, né? Talvez por isso isso é teoria, por isso que esse processo está mais intenso agora para a egrégora de Terra, porque remexendo a Terra, remexendo aqueles seres, as entidades encarnadas e desencarnadas, que fazem parte da égide, né, Virgem, Touro, Capricórnio, que são mais firmes, são fixos, são, sabe, resistentes, elevando esse povo, soltando um pouco essa galera, ajudando a roda a roda astral inteira e para os outros signos talvez fique mais fácil, porque a Terra é o que é o sustentáculo da nossa estrutura, né? Pentáculos. Não é sobre valor. Não é para se sentir melhor nem pior do que ninguém. É uma questão energética, né? Além da liberdade, o que está sendo ancorado nessa leitura aqui é essa carta aqui do equilíbrio. O equilíbrio é você conseguir juntar essas duas coisas, né? O fogo e a água, ou o fogo e o ar, eu nunca sei qual, né? Que de certa forma é uma coisa só, mas que precisa estar junto dentro de vocês para que vocês não vibrem tanto no 8 nem tanto no 80, para que vocês consigam caminhar um pouquinho no caminho do meio. E quando eu falo vocês, eu falo nós, porque eu também estou ouvindo, eu sou o primeiro a ouvir as leituras, né? Antes de todo mundo.
E o convite, finalmente, né, chegando na parte do convite, para vocês, vou até abrir aqui o livrinho, né, do Oráculo Arcano. O convite é a realização de uma reconexão do seu eu terreno com o seu eu divino. Eu vou parar de usar os termos eu inferior e eu superior, porque a gente humano fica meio confuso com esses termos. Acha que um é pior que o outro, né? Mas não tem nada a ver. É o eu terreno com o seu eu divino. Você está sendo convidado a fazer essa união, a estreitar mais esse laço aqui, aumentando essa área, né? Aproximando, né? E deixando que o seu eu interior, o seu eu superior, o seu eu divino se manifeste em você. Porque é você, é você. E quando ele, quando ela, quando essa energia que é você, quando o seu eu terreno permite que essa consciência com quem que eu estou falando agora, permite que a consciência que é você, que está no estágio mais superior, fora talvez até desse universo, lá em outro lugar, em outra realidade que a gente não existe, a gente não tem acesso ainda. Venha, que ele, quando a gente fala, se abre e permite, a gente abre e deixa que ele venha, ela, essa energia venha, renova tudo, né? Eis que faço nova todas as coisas. Veio duas citações aqui bíblicas. Eis que faço nova todas as coisas. O eu divino fazendo, renovando o eu terreno. E a outra frase, citação da Bíblia que vem é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus, nesse momento, segundo o meu entendimento, tá, gente? Não quero afrontar nenhuma religião, nenhuma visão. Não é isso, não é a verdade absoluta, mas eu preciso expor. A frase, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando do eu divino. Que cada um tem aquela frase, aquela afirmativa que se vê muito por aí na internet sendo falada sem entender o conceito, que é o eu sou. O que é isso? O que significa isso? O eu divino. Eu sou, eu divino. Você traz o eu divino para o seu eu terreno. Então você encontra o caminho, a verdade e a vida dentro de quem você é. Afinal de contas, você não é esse corpo que estava usando para poder assistir esse vídeo. Esteja você encarnado ou não. Você é o quê? Aonde está você? Você acha que você está no seu cérebro? Você não está. Você acha que você está no seu coração? Você não está. Essa pessoa, essa consciência que está ouvindo esse áudio agora, está aonde? Né? Então se conecta com isso, que não está em lugar nenhum nesse universo, está em outro lugar. Permita sentir, sentir a sua própria energia, sentir quem você é, sentir quem eu sou, porque você é a verdade, o caminho e a vida da sua existência, tá bom? Em meio ao mistério das inúmeras verdades, saber que se reconhecer é ser capaz de voltar para a casa do coração, quando as coisas não vão bem, quando nada mais funciona, quando os recursos acabam e não há mais solução. Nos vemos tendo que tomar a decisão mais difícil para o ego humano: reconhecer o fim. Mas se houver coragem, se houver fé para se mover numa nova direção, o milagre da cura se manifesta através da reconexão com o próprio coração,
Quais valores importantes você deixou para trás em nome de alguma busca? Fica com essa pergunta, com esse questionamento e boa semana para vocês, Capricórnio. Muito obrigado por essa mensagem, por me permitir ser portal dessa mensagem para vocês. Agradeço de coração a presença de vocês aqui no canal, né? Peço o apoio para crescer, para expandir esse trabalho, se puderem, se quiserem, se sentirem, né, que faz sentido, porque as coisas estão mudando tanto para vocês quanto para mim. Eu espero que a gente esteja juntos no propósito de fazer o bem. Primeiro, individualmente para cada um, sem prejudicar o próximo, sem prejudicar a natureza e também para a comunidade ao nosso redor. Então, muito obrigado e até a próxima leitura. Tchau, tchau.